por que um gato quase nunca cai de costas, mesmo se for pego de surpresa no ar? Diferente dos humanos, a clavícula do gato é flutuante, o que permite que ele dobre o corpo como se fosse feito de borracha. Em apenas 0,1 segundo de queda, o sistema de equilíbrio no ouvido interno avisa ao cérebro exatamente onde é o chão. O esqueleto então se divide em dois. A parte da frente gira para um lado e a de trás para o outro, anulando a força da gravidade. Nesse momento, ele estica as patas como um paraquedas, aumentando a resistência do ar para frear a velocidade da descida. As articulações funcionam como amortecedores de elite, suportando o impacto que quebraria as pernas de um humano comum. Você sabia que o cavalo marinho é basicamente um cavaleiro medieval dos oceanos? É sério, ao contrário da gente com nossos ossos cilíndricos, o corpo dele é formado por placas quadradas. Isso cria uma armadura flexível que é super resistente. Pesquisadores fizeram testes de pressão e descobriram algo incrível. Essas placas conseguem se achatar e absorver impactos que esmagariam a coluna de qualquer outro peixe. É uma engenharia defensiva perfeita. E a cauda? Não é só para enfeite. Ela é tão forte que o cavalo marinho consegue se segurar em corais e algas durante tempestades violentas, funcionando quase como um braço robótico de alta precisão. Mas a coisa mais estranha é que ele não tem estômago. A comida passa direto por um tubo, o que o obriga a comer o tempo todo para sobreviver. Então, da próxima vez que vir um cavalo marinho, lembre-se, ele não é só um peixe bonitinho, é uma verdadeira obra-prima da natureza. Curtiu? Deixa seu like, se inscreve para mais curiosidades. O que aconteceria com seus ossos se você fosse pego pela mordida mais forte do planeta? O crocodilo preto exerce uma pressão de quase 2 toneladas, superando qualquer máquina de prensa hidráulica manual. Diferente dos humanos que mastigam, ele usa um giro da morte para desmembrar o esqueleto da presa através da força centrífuga. Na simulação 3D, veja como as articulações do esqueleto humano se soltam sob a pressão de rotação em menos de 3 segundos. Seus dentes não são para cortar, mas para travar a vítima como pinças de aço que nunca se abrem. Uma vez que ele trava, não há músculo humano capaz de vencer essa alavanca biológica. Você conseguiria controlar 100 pernas ao mesmo tempo, sem tropeçar em nenhuma delas? Diferente do que muita gente pensa, quase nenhuma centopeia tem exatamente 100 pernas. Algumas podem chegar a ter mais de 300. O mais impressionante é que elas não usam o cérebro para mover cada uma. Cada par de pernas tem seu próprio mini centro de comando, que reage de forma independente. Se você tocasse na parte de trás dela, as patas traseiras começariam a correr antes mesmo da cabeça decidir para onde ir. É um sistema de fuga automático e instantâneo, e o perigo real não está na boca. O primeiro par de patas se transformou em garras afiadas que funcionam como agulhas, injetando veneno em menos de 1 segundo. Basicamente, ela é uma máquina de guerra biológica, onde cada segmento do corpo pensa e ataca por conta própria. Se você tivesse a força de uma pulga, conseguiria saltar por cima de um prédio de 50 andares? Proporcionalmente, a pulga é um dos saltadores mais poderosos da Terra, usando uma proteína chamada resilina. Ela funciona como uma mola de alta pressão que libera energia de forma explosiva, superando a aceleração de um foguete espacial. Em nossa simulação, veja o esqueleto humano tentando saltar e compare com a pulga, atingindo alturas 200 vezes maiores que o seu corpo. O impacto da decolagem esmagaria as pernas de um humano, mas o exoesqueleto dela absorve tudo. É a prova de que a engenharia minúscula pode superar gigantes. Você aguentaria a dor de um tiro constante que dura 24 horas seguidas? A picada da formiga tucandeira é classificada como a dor mais intensa que um ser humano pode sentir. O veneno ataca os receptores de dor
fazendo o esqueleto da vítima entrar em paralisia temporária e tremores incontroláveis. Na simulação 3D, veja o sistema nervoso queimando em vermelho, enquanto a dor se espalha por todo o corpo. Algumas culturas usam isso como teste de resistência, mas para o corpo humano é um estresse físico extremo. Um pequeno inseto com o poder de desligar um adulto. Como um animal do tamanho de um ônibus consegue mergulhar 3.000 metros sem ser esmagado pela pressão do oceano, diferente de nós, o cachalote tem uma caixa torácica flexível. Conforme ele desce, os pulmões entram em colapso total para não explodirem. Nessa profundidade, a pressão é tão forte que equivale a ter um elefante pisando em cada centímetro quadrado do seu corpo. Para sobreviver, ele desliga o fluxo de sangue das extremidades e foca toda a oxigenação apenas no cérebro e no coração. Na cabeça, ele carrega o espermacete, um óleo que endurece com o frio da descida, ajudando o gigante a afundar como uma pedra sem gastar energia. Ele é basicamente um submarino biológico feito de carne, osso e um sistema de mergulho que a engenharia humana ainda tenta imitar. Você sobreviveria a um soco que tem a força de um tiro de calibre 22. O camarão mantis acelera seus braços mais rápido que uma bala, criando bolhas de calor tão intensas quanto a superfície do Sol. Em nossa simulação, enquanto o esqueleto humano tenta um soco comum, o impacto do mantis estilhaça vidros reforçados e ossos instantaneamente. A velocidade é tanta que a água ao redor ferve por uma fração de segundo, criando uma onda de choque secundária. Suas garras são feitas de um material tão denso que cientistas tentam reproduzir para criar armaduras militares ultra resistentes. Basicamente, ele é o boxeador mais rápido e letal de todo o oceano. Você sabia que um chimpanzé pequeno pode ser até 4 vezes mais forte que um atleta humano de elite? Diferente de nós, as fibras musculares dele são muito mais densas e longas, projetadas para explosão pura em vez de resistência. Enquanto o esqueleto humano precisa de esforço para levantar o próprio peso, o chimpanzé consegue se lançar entre galhos usando apenas uma das mãos. O segredo está na fixação dos músculos nos ossos. Eles têm braços de alavanca muito mais curtos, o que gera uma força de tração esmagadora. Em um teste de força manual, um chimpanzé adulto consegue aplicar uma pressão que esmagaria facilmente os ossos de uma mão humana. Basicamente, por dentro, eles são feitos de molas de aço prontas para disparar a qualquer segundo.